Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vlog. Hoje quero-vos falar sobre a Switch 2. Não é que tenha informações específicas, não é que a Nintendo tenha anunciado algo, mas como podem ver pelo título, são coisas que eu gostaria de ver na Switch 2, daquela que é já considerada uma das maiores consolas, ou das melhores consolas de todos os tempos. Poderá ser ainda melhor se a Nintendo então investir para melhorar alguns dos aspectos que já achamos, passados estes 7 anos, um bocadinho arcaicos, mas obviamente que a consola continua a dar. E isto obviamente veio a propósito de eu ter começado a jogar o novo Zelda, o Echoes of Wisdom, um jogo que teremos review em breve, mas que noto como é que é pegar numa consola com 7 anos e continuar a jogar jogos tão bons como este Zelda, ou pelo menos tem muito potencial para ser bastante bom. Mas como é que será então esta experiência? Como é que era se estivéssemos já perante uma Switch 2? E é este o exercício que eu quero fazer neste vídeo, tentar aqui, do meu ponto de vista, coisas que eu gostaria que a Switch 2 melhorasse face à primeira consola. Obviamente que nada disto é uma certeza, não quer dizer que não venha a acontecer, há coisas que parecem óbvias, mas isto é dentro daquilo que eu, como jogador, gostaria de ter numa nova experiência. Eu que gosto tanto de jogar em consolas portáteis, como vocês sabem, e que continuo a jogar na Switch em formato portátil, gostaria de ver então na próxima consola. Obviamente que não sabemos quando é que a Nintendo vai anunciar a Switch 2, tem havido cada vez mais rumores. Há um rumor bastante recente que diz respeito à estética da consola, uma fotografia da suposta consola, e que não é nada mais do que uma Switch com um design diferente, o que não seria mal todo. Fala-se também que os Joy-Cons podem estar agarrados desta vez de forma magnética, que seria obviamente uma evolução. A Apple está farto de lançar acessórios, bastava ver como é que eram os fixadores, que é para não ficarmos com a consola ou com os comandos na mão e a consola cair, obviamente com os magnetos, mas seria muito interessante do que o sistema de encaixe, que nem sempre dá muito jeito. Obviamente, numa altura em que a própria Switch deu origem a muitas consolas para PC, nomeadamente a ROG Ally, o Steam Deck, obviamente a mais famosa de todas, o Lenovo Legion Go, são consolas que já estão no mercado consolidado de PC, e então há cada vez mais uma normalização de termos estas consolas. Obviamente são muito caras ainda, os preços têm que baixar, mas obviamente estamos a pagar tecnologia portátil e tecnologia de ponta. Obviamente a Nintendo não é pelo caminho que vai, não vamos esperar que as specs da Switch 2 sejam sequer comparáveis às consolas que atualmente temos no PC, mas pronto, isso é outro assunto. Queria então começar pela uma das coisas mais óbvias, que é a retrocompatibilidade. Portanto, é a primeira coisa que me ocorre, e é bastante óbvio que é, já que a consola é o mesmo form factor, faz todo o sentido obviamente que a Nintendo mantenha a livraria de jogos. Eu acho que isso é bastante óbvio. Temos centenas ou milhares de jogos disponíveis na Switch. A própria Nintendo fez o exercício de recuperar montes de jogos das consolas anteriores que neste momento já se podem jogar através da Switch, e obviamente que se espera que a Nintendo faça essa transição para a Switch 2 de compatibilidade. A Nintendo tem um bom tracking de retrocompatibilidade. Não podemos esquecer que a Wii U foi compatível com a Wii, e mesmo a Wii era compatível com a GameCube anteriormente. Só houve aqui uma transição, obviamente, da Wii U para a Switch por trocas de formatos que jogos se tornaram incompatíveis, mas está na hora, obviamente, da Nintendo, de uma vez por todas, manter o foco, que é deixar os jogadores que já investiram nos jogos anteriores manterem-nos na próxima consola. Ora, há aqui algo que está a acontecer também, que é a Nintendo já estar a incentivar também os estúdios a fazerem atualizações para a Switch 2 dos jogos existentes da Switch, o que me parece bastante óbvio também, mantendo essa retrocompatibilidade, de não termos simplesmente o mesmo jogo. Por exemplo, quando corríamos um jogo na Wii U da Wii, não víamos qualquer melhoramento gráfico, era simplesmente o mesmo jogo. Tínhamos até acesso a uma interface específica da Wii na consola. Não é isso que se pretende agora. Temos visto bastante com a PlayStation 5 em relação à PlayStation 4, que há atualizações para os jogos serem otimizados para os novos specs, para o novo hardware. Temos agora recentemente o anúncio da PlayStation 5 Pro, que fez com que a Sony incentivasse também os estúdios não só otimizarem jogos da PlayStation 5 para as specs do PlayStation 5 Pro, com direito a um selo de certificação, como também da PlayStation 4, podem usufruir do hardware melhorado da PlayStation 5 Pro. E até experimentou algo que, a meu ver, vai ser uma tendência na próxima transição de consolas. Já houve aqui algo de forma gratuita, que foi a transição da PlayStation 4 para a 5 durante aqueles 2 ou 3 anos.
um bocado por causa da pandemia que atrasou a explosão de consolas PlayStation 5, em que houve o problema de construção e que não havia consolas para entregar aos consumidores, e então houve muito essa tendência de oferecerem-se atualizações dos jogos PlayStation 4 otimizados para a 5 gratuitamente, pelo menos durante um período. A PlayStation está neste momento a fazer isso com o Horizon, o Zero Dawn, portanto o primeiro jogo da série, a versão remastered. Quem não tem compra o jogo, mas quem tem o primeiro paga uma atualização, 10 euros. A mim parece-me ser um negócio no futuro. Muitos dos estúdios vão ver este exemplo, ainda por cima introduzido pela Sony, como um exemplo. Quem quiser jogar os jogos versão melhorada, se já tiverem, pagam uma patch. Eu acho que se justificar em termos de funcionalidades, em termos de atualização gráfica e tudo mais para a nova consola, parece-me um bom negócio para os dois lados. Os jogadores atualizam o jogo, não têm que o comprar de novo, lá está, têm de comprar mais uma versão do jogo. Se já tiverem, pagam a patch. Era mais simpático, obviamente, que fosse de borla, mas estamos num mundo capitalista e obviamente tudo se paga nesta indústria, como nós sabemos. Parece-me a mim que vai ser uma tendência de negócio tanto para a PlayStation como para a Xbox e sobretudo para a Nintendo. A passagem da Switch 1 para o 2, acho que há aqui uma oportunidade de negócio bastante grande, mal ou menor, se tivermos assim que dizer, se quisermos jogar os jogos que já temos numa consola nova. Portanto, retrocompatibilidade, eu acho que não há dúvida que é algo que vai acontecer dentro destes modos que eu disse, ou não, iremos ver no futuro. Segundo ponto, queria obviamente um ecrã maior. Eu acho que a Switch neste momento faz-me bastante confusão depois de começar a jogar com as consolas portáteis de PC. Os rumores apontam que vai haver um aumento das 6,2 polegadas para 8 polegadas. Parece-me porreiro. 8 polegadas, eu iria um bocadinho mais longe, seria mais ambicioso de oferecer 9 polegadas ou 8.8 polegadas, que é aquilo que a Legion Go tem. Eu acho que é neste momento o tamanho perfeito para jogarmos em portátil. É maior que a ROG Ally. A Lenovo é claramente para mim uma referência no que diz respeito ao tamanho do ecrã. Obviamente, ecrã OLED seria também de pedir que pelo menos todas as consolas de base a Nintendo abraçasse de uma vez por todas OLED. Neste momento temos uma atualização da Switch 1 para uma segunda versão OLED, inicialmente foi lançada em LCD, desculpem, e então o OLED seria a base de qualquer consola. Eu acho que no futuro tem que haver cada vez mais um standard de ecrãs OLED, faz todo o sentido, são ecrãs com maior qualidade, temos ecrãs que nos oferecem melhores specs de HDR, mais brilho, portanto para jogarmos mais no exterior. As consolas portáteis fazem sentido de levarmos connosco para qualquer lado e portanto não sentimos que estamos na rua, na praia, no campo, no jardim a querer jogar e não conseguimos num dia solarento porque realmente o brilho do ecrã não é suficiente para contrariar a tendência do sol. Portanto, além do OLED, queria também obviamente specs mais poderosas. Sabemos que não é um negócio da Nintendo de lançar consolas poderosíssimas. Obviamente para trás temos um tracking que a GameCube era tão poderosa como a PlayStation 2, equivalente à Xbox, mas a Nintendo gosta muito de lançar consolas com specs anteriores àquilo que é o standard atual, por ser mais barato, para ganhar dinheiro logo no primeiro dia. E obviamente os seus próprios jogos também não são assim tão exigentes. Os Marios, os Zeldas, tecnicamente nunca são. A Nintendo prefere oferecer gráficos belíssimos, obviamente, mas sem andar a puxar pelos polígonos e portanto faz sentido que haja realmente uma atualização de hardware. Não estou à espera que seja equivalente a qualquer coisa PlayStation 5. Os rumores falam que é equivalente a PS4 Pro ou uma Xbox Series X, Series S, o que já não seria bastante mal face ao catálogo de jogos que temos vindo a receber na Switch. Portanto, há também aqui uma oportunidade. Se a Nintendo Switch 2 tiver specs melhores, se temos jogos third party lançados para todas as plataformas e a Switch indiscutivelmente estar nesse lote de consolas de lançamentos simultâneos, sem os estúdios estarem a fazer tweaks, a retirar conteúdos ou fazer jogos diferentes só porque os jogos não conseguem acompanhar as outras versões. Fala-se também que a Nintendo possa abraçar a tecnologia DLSS da Nvidia, o que daria obviamente um boost de upscaling gráfico à consola. Faz totalmente sentido, ainda que seja uma consola para jogar offline.
esta tecnologia obviamente está dependente da cloud para fazer o processamento gráfico, portanto estou aqui a ver como é que a Nintendo iria fazer isso em modo portátil. Portanto, fala-se também que melhores capacidades de Ray Tracing, portanto vamos ver se isto é verdade ou não em termos de novo desempenho da console, em termos de novas specs. Por fim, continuando, gostaria de ver também uma maior aposta no online. Portanto, faz-me uma imensa confusão que a Nintendo seja um mundo isolado. Lembro-me, por exemplo, de ter jogado Diablo 3, que era um jogo completamente isolado das outras versões, simplesmente porque a Nintendo não tem qualquer suporte online como tem as outras fabricantes. Portanto, um sistema de achievements que fosse robusto, e pedia-se também à Nintendo alguma inovação. Eu acho que a Nintendo, se focasse em criar um playground online, algo que nos fizesse sentir para lá dos jogos. A Nintendo já fez isto no passado. Eu lembro-me, sei lá, do Mi Plaza, onde tínhamos os Mis, mesmo no sistema Street Pass que tínhamos na 3DS, onde nos encontros levávamos a consola e recebíamos os amigos que também tinham consola. Era super divertido. Não consigo compreender porque é que a Nintendo abandonou esse tipo de tecnologias, mas pronto, era algo que se podia. Então, maior aposta online. É muito arcaico o sistema atual para jogar um Mario Kart, um Splatoon, jogos que foram feitos para jogar online. Parece-me bastante rudimentares, parece-me os primórdios da internet quando jogávamos no PC. Nada a ver com os sistemas de matchmaking nos lobbies que temos atualmente modernos, em que há crossplay entre plataformas PC, PlayStation 5 e Xbox. E a Nintendo continua a ser um mundo à parte. Eu espero que a Nintendo pense nisso, pense na tendência que é o cross-save, o cross-platform, podemos jogar contra amigos de outras plataformas. Um sistema unificador de mensagens também não seria mal pensado. Enfim, eu acho que era a tendência no futuro de termos cada vez mais sei lá, funcionalidades como o Discord, que já começa a ser suportado pelas outras consolas. Portanto, a Nintendo tem que abraçar de uma vez por todas este universo online, pensar que os jogadores adultos estão lá, não é só criancinhas em que temos que os proteger do mundo online. Eu acho que há formas de, obviamente, separar o que é um utilizador jovem, um utilizador adulto, e a Nintendo tem que olhar para esse sistema de uma vez por todas. 4 pontos, portanto eu estou aqui a falar de várias coisas, mas eu tenho isto dividido em pontos grandes, e este é o quarto, é a biblioteca unificadora. Portanto, além de termos obviamente aquilo que nós chamamos a retrocompatibilidade, está na hora da Nintendo trabalhar para oferecer não só retrocompatibilidade, mas também para oferecer toda a sua história de videojogos, desde a NES, jogos que nós vamos comprando nos serviços clássicos e que muitas vezes já não são compatíveis com as consolas seguintes. A Nintendo na Switch decidiu meter os seus clássicos num serviço online. Não está mal, poderá haver perfeitamente um paywall de um serviço, mas a Nintendo tem que oferecer mais, tem que oferecer o seu baú de clássicos a todos os jogadores, e se não oferecer os baús clássicos, que permita que pelo menos os jogadores que tenham jogos anteriores continuarem a usufruir deles na nova consola. Há aqui uma oportunidade gigante da Nintendo começar a unificar o seu catálogo em termos geracionais, de geração para geração, e parece-me que de uma vez por todas, aliado àquilo que eu disse do sistema online, termos então uma vault, aquilo que é o mundo Nintendo, podermos jogar jogos de outras gerações de forma fácil, acessível. Lá está, não se trata de oferecer, trata sim de disponibilizar, mesmo que seja a pagar, através de um serviço, compras individuais, mas que os jogadores só tenham que o comprar uma vez um jogo. Obviamente não é aquilo que temos o novo Excitebike para 3DS, para a Wii, e temos que pagar cada uma das versões que quiséssemos ter sempre esse jogo nas consolas em que jogamos. Tem que haver aqui uma aposta mais da Nintendo então em oferecer os seus clássicos, o seu baú, o seu vault de jogos a todos os jogadores. O quinto ponto grande é, obviamente, além disto tudo, ainda por cima temos uma interface melhorada. A Switch é uma coisa tão básica e arcaica, e ainda assim me perco dentro dos menus às vezes para ser coisas básicas. Eu penso que, mais uma vez, é bastante limitada a forma como acedemos aos menus, parece-me haver poucos. Como eu disse ao bocado, o Mi Plaza foi um dos exemplos inovadores que a Nintendo juntava os jogadores e os amigos no mesmo sítio. Portanto, acho que a experiência do utilizador tem que ser colocada no foco da próxima consola. Os menus têm que ser mais intuitivos, tem que haver mais opções, e é basicamente isto. Portanto, uma interface bastante melhorada, uma experiência do utilizador melhor, para não darmos ali à pesca para encontrar uma coisa básica que andamos ali perdidos nos menus muitas vezes.
Por fim, o sexto ponto grande é, obviamente, mais apps de entretenimento compatíveis com a Switch. Eu acho que a Nintendo perdeu uma oportunidade e obviamente também não sabíamos quando a Switch saiu o sucesso que ia ter. Obviamente a Switch é a nova consola portátil da Nintendo, é uma consola híbrida sim, mas para muitos é portátil. Aliás, há versões da Switch apenas portátil, como nós sabemos, a Switch Lite nem sequer dá para ligar à DockStation. E perdeu-se aqui uma oportunidade de ser o nosso equipamento, de levar para todo lado, não apenas para jogar, mas também para assistir a vídeos, a filmes de Netflix, serviços de Prime. Não quero transformar a Switch naquilo que foi a Xbox 360 num determinado período, em que havia mais preocupação de oferecer serviços do que propriamente jogos. O foco continua a ser jogos, mas se eu tenho que levar a Switch para jogar para qualquer lado, se me apetecer ver um episódio de uma série, tenho que sacar do telemóvel ou de um tablet, quando podia fazer isso diretamente na Switch. Eu acho que aqui há uma oportunidade para a consola ser mais digital, ser obviamente mais compatível com os novos serviços que existem em todo lado. Nós até podemos aceder ao Netflix a partir do interface de uma televisão, de um Fire Stick, de coisas tão básicas, porque não, obviamente da PlayStation 5 e da Xbox, porque não também da Switch. Portanto, está na hora da Nintendo abrir os seus horizontes, mesmo que não seja para se ver em streaming em direto, uma consola estando offline, podermos sacar os episódios como fazemos também no telemóvel quando não temos rede, vê-los em offline. Era uma oportunidade excelente, obviamente, de termos mais conteúdo de entretenimento num único sítio. E por que não, já que estamos a falar de mais serviços, porque é que a Nintendo não abraça de uma vez por todas também o Cloud Gaming, anda a dar a outras plataformas algo que poderia ser básico na sua base instalada. Toda a gente iria querer fazer parcerias com a Nintendo, que é exatamente o Cloud Gaming, seja o Xbox Game Pass, seja o sistema da GeForce Now da Nvidia. Há muitos serviços que a Nintendo podia abraçar, uma oportunidade de jogar jogos PC, lá está, a partir da Switch em cloud. Se há jogos já da própria Nintendo que são jogados em cloud, jogos bastante mais poderosos, como estou-me a lembrar provavelmente do Witcher 3, em que se joga em streaming, porque a consola não tem capacidade de processamento. Oferecer isso de uma vez por todas num serviço como deve ser, seja só da Nintendo, seja aberta a third parties. Eu acho que há uma oportunidade para podermos ter então cloud gaming na consola, não estarmos limitados só aos jogos do catálogo first party. Pode ser um pensamento um bocadinho controverso, mas pensem nisso, como a consola não ser apenas uma consola da Nintendo isolada do mundo, mas ser uma consola mais aberta, mais unificadora, um produto lifestyle para todos, e provavelmente ia buscar mais público além da Nintendo. E portanto é isto, são 6 tópicos divididos em vários subtópicos. Digam nos comentários o que é que vocês gostariam de ver na Switch 2, seja qual for o formato. Vamos tomar em ponto de partida que será o mesmo form factor da Switch 1. Não fazia sentido com o sucesso que tem de estar outra vez a inventar. Poderá haver adições diferentes. Ainda há pouco tempo a Nintendo registrou uma patente muito estranha de um aparelho Wi-Fi que ninguém sabe o que é, mas a Nintendo vai certamente manter o form factor. Há quem diga que a consola está pronta. A imagem que foi mostrada parece-me, todos indicam que é a versão final da consola. Digam nos comentários o que é que vocês acham, o que é que gostariam de ver, que me passou aqui ao lado, se concordam com os pontos que eu disse ou não. Não tenham problemas em discutir isto. Isto são obviamente pontos que vêm daquilo que eu penso que poderia ser uma Switch 2 e obviamente naquilo que é este universo atual de consolas portáteis ou consolas híbridas, como é neste caso. Não se esqueçam de deixar um like para este vídeo e vemos no próximo. Um grande abraço.